Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Somos Atman. E aqui você vai aprender autoconhecimento. Eu sou Laís Martins, terapeuta integrativa, e hoje vamos começar com o portal 3, para você utilizar esse vídeo no dia 3 do 3. Mas se você não conseguir utilizar ele no dia 3 do 3, não tem problema, você pode fazer esse ritual para fortalecer a sua expressão e seu autoconhecimento fora do portal, que também será muito útil para você. Então, para quem está acompanhando o canal, nós temos a cada mês uma jornada diferente, um tema diferente, o que favorece cada portal. Então, se você quiser voltar aqui nos vídeos anteriores, temos o portal 1 e o portal 2, e agora estamos indo para o 3. No portal 3, vamos falar sobre expressão e autoconhecimento. A intenção desse portal, para você entender, é que a gente está aqui com nesse espaço, com respeito, com presença, com verdade, permitindo que cada um possa acessar a sua voz interior com amor e acolhimento, né? Que a gente possa permitir olhar para quem a gente é, além dos papéis, das máscaras, das expectativas externas, e que esse portal ajude você a reconhecer a sua essência, os seus sentimentos, os seus dons e a sua forma única de existir no mundo. Então, que a gente tenha coragem para expressar o que sentimos, o que pensamos, o que somos, com responsabilidade, consciência e autenticidade, né? E que toda essa energia de medo, de vergonha, de silêncio, de repressão, que ela seja acolhida, compreendida e transformada em aprendizado e libertação. Que a nossa voz seja instrumento de cura, conexão e verdade. Que possamos nos escutar com respeito, escutar o outro com empatia e criar um espaço seguro para a livre expressão. E que ao atravessar esse portal, a gente possa nos autorizar a existir com mais verdade, leveza e presença. Então, vamos iniciar esse ciclo com amor, consciência e propósito. Às vezes as palavras elas machucam muito mais do que as nossas ações, então temos que tomar muito cuidado. E o que você fala nem sempre é o que você quis dizer e o que o outro quis entender, né? Então, a gente precisa fazer esse alinhamento. Não estou falando que eu sou super evoluída e não tenho problemas com isso, eu tenho também. Eu também vou fazer aqui os exercícios que eu estou propondo para vocês. Estamos todos aqui nesse plano para evoluir, né? Então, cada portal representa um nível de expansão da consciência. E o portal 3 ele fala sobre dar voz à nossa essência, à nossa expressão, a manifestar a nossa alma para o mundo. A importância de se permitir ser visto e ouvido. Então, aqui a gente tem uma frase de intenção. Minha voz é a expressão da minha verdade e da minha essência. Então, se você tem muita dificuldade em falar publicamente, em gravar vídeos, e você precisa fazer essas coisas, você precisa ter conversas difíceis, você vai fazer essa intenção. Minha voz é a expressão da minha verdade e da minha essência. E em quais momentos da sua vida você sente que precisa se esconder ou se calar, né? Aquele famosinho sapo na garganta. É, a nossa expressão verdadeira, que é a nossa essência, nós vamos trabalhar isso numa mandala terapêutica. Nessa mandala terapêutica, você vai estruturar. Pode pegar uma folha sulfite, por exemplo, e dividir em três camadas principais. Você pode fazer em círculos, né? A camada do centro é a essência, a segunda camada é a identidade e papéis, e a terceira camada, bloqueios e potenciais. Ou você pode dividir em colunas, tá? Então, pegou a sua folha de sulfite, depois você pode vir aqui, reassistir esse vídeo e ir pausando e ir fazendo esse exercício enquanto você assiste. Então, na primeira coluna, nós vamos falar sobre essência. Essas perguntas vão ser perguntas para você refletir, tá? Então, a primeira pergunta: quem eu sinto que realmente eu sou? Realmente quem que eu sou? Você pode fazer uma respiração profunda, sentar e tentar responder isso na maior tranquilidade possível. Então, pega para fazer num domingo mais tranquilo, num dia que você está de folga, num dia que ninguém vai ficar te pressionando, tá? Os seus valores mais verdadeiros, quais são?
Os seus talentos naturais. O que me faz sentir vivo? A minha verdade interior. E a pergunta guia para você vai ser: se todas as máscaras caíssem, quem eu seria? Porque às vezes a gente se molda no que o outro precisa ver, né? Mas de verdade, se você não tivesse que usar máscara, quem você seria? Na coluna 2, vamos falar sobre as suas identidades. Então, a gente tem várias identidades, né? A gente não é aquele filme que o cara tem 7 personalidades, mas a gente tem identidades, né? A primeira identidade é eu comigo mesmo. Então, como eu sou quando eu tô sozinho? Você gosta da sua solitude? Que a solitude ela é diferente da solidão. A solitude é você gostar e aproveitar o seu tempo sozinho. Então, como você se sente quando você está sozinho, quando você está somente com você mesmo? E como você se trata? Nos relacionamentos, como você se comporta emocionalmente? Você tem maturidade emocional? Você tem dependência emocional? Isso aqui a gente falou lá no portal 2. Então volta lá e assiste esse vídeo para você entender e identificar as suas relações e as suas dependências. Você consegue se expressar com liberdade dentro do seu relacionamento? Na vida profissional, você mostra os seus talentos? Você é autêntico ou apenas funcional? Isso é uma boa pergunta para se pensar. Na família, você tem liberdade para ser quem você é? Que papel que você assume na sua família? E socialmente, né? Socialmente, você muda para ser aceito? Você tem medo de julgamento? Então, você tem medo de fazer o que você está com vontade por medo de julgamento? Então, você vai parar e analisar essas perguntas na parte 2. Na parte 3, vamos falar sobre bloqueios de expressão. Então, aqui você vai colocar tudo que te trava, medos que te silenciam, emoções que você esconde, você foi ensinado uma. Ah, você não pode sentir raiva. Na verdade, a gente tem que sentir todos os sentimentos, a gente só tem que tomar cuidado ao externalizar. Crenças que te limitam. Você tem vergonha de mostrar algo, alguma identidade, algum posicionamento, o que você nunca disse, mas você gostaria. E aqui o potencial da sua expressão. Como eu seria se me expressasse sem medo? O que você gostaria de mostrar ao mundo? Às vezes você tem um conhecimento sobre algo e você pode fazer igual eu aqui, abrir um canal no YouTube e treinar a sua fala, treinar a sua apresentação, o jeito que você fala, o talento que você gostaria de desenvolver, como você quer se comunicar com as pessoas e onde você deseja ocupar mais espaço. E aí, você vai entender também o que chamou mais sua atenção, aonde você percebe que tem mais verdade ou que tem mais bloqueio, e o que você precisa fazer para começar a se expressar. E aí, falando de expressão, vocês provavelmente já ouviram falar em arquétipos, né? Nós temos 12 arquétipos criados por Jung. E aqui eu vou falar um pouquinho, se eu não me engano, deixa eu ver, são 7 arquétipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arquétipos que falam sobre expressão. Então, todas as pessoas têm vários arquétipos, e às vezes, no momento da sua vida, você pode ser um arquétipo, e em outro momento você pode ser outro. Isso vai mudando ao longo da nossa vida, tá? Não existe arquétipo melhor ou pior, tá? Existe aquele que é melhor para você e aquele que você não se identifica tanto. E o objetivo aqui é reconhecer os padrões de expressão. Então, nada melhor começar falando do arquétipo do comunicador, né? Que é o mensageiro também. Qual que é a essência desse arquétipo? É aquele que fala verdades, conecta mundos, traduz o invisível em palavras, tem ativa consciências através da fala, carrega a energia de expressão consciente e é o arquétipo que movimenta ideias, inspira mudanças, desperta pessoas. O arquétipo, a parte boa desse arquétipo é que a pessoa tem clareza ao se expressar, inspira outras pessoas, fala com propósito. Então, é uma pessoa que também
ela é um arquétipo de líder, né? Ela tem esse arquétipo de líder. Consegue ensinar com leveza, tem uma comunicação alinhada ao seu coração e às suas verdades. E qual que é o lado sombra desse mensageiro? Por exemplo, às vezes você vai identificar aqui que você precisa treinar mais o arquétipo do comunicador. Então, você vai começar a estudar esse arquétipo para você se conectar melhor com ele, tá? Às vezes a pessoa pode falar demais e não escutar o que o outro quer ouvir. Tem uma comunicação agressiva ou impositiva. Então, aquela pessoa que está sempre dando uma cutucada, uma alfinetada, às vezes de um jeito meio que na brincadeira, né? É uma pessoa que tem medo, talvez, de se posicionar ou de falar, e aí silencia a sua verdade e busca validação através da fala, fica tentando falar ao invés de fazer. E como que você identifica se você tem esse arquétipo? Você gosta de ensinar? Ah, sim, não. Você gosta de compartilhar aprendizados? Você tem facilidade para contar histórias? Sente que tem algo importante para dizer ao mundo? Então, se você responder sim para todas essas questões, significa que você tem esse arquétipo. E aí você vai ver se você está na luz ou sombra e se você precisa desenvolver ou não esse arquétipo. O arquétipo do artista, ele é uma pessoa que cria, né? O artista, ele é um criador. Então, a essência é que transforma a emoção em criação. Aí pode ser em qualquer maneira de arte, artes visuais, música, dança. Você dá forma ao invisível, canaliza sentimentos em arte, cria beleza a partir do caos. E não combina apenas com palavras, ele combina, comunica com a estética, com a energia, com a sensibilidade. E o lado luz do artista é que a pessoa tem uma criatividade abundante, tem uma sensibilidade refinada, é inovador nas suas ideias, tem a capacidade de transformar dor em beleza, tem uma autenticidade estética. E se essa pessoa está na sombra do artista, ela é muito autocrítica, muito excessiva, tem muito bloqueio criativo, então às vezes precisa criar conteúdo e não consegue. Tem uma comparação constante, necessita de validação e tem uma instabilidade emocional. E como que você identifica esse arquétipo? Então, geralmente a pessoa tem a necessidade de criar, não consegue ficar sem criar, ou às vezes está tomando banho, vem uma mega ideia, precisa parar e anotar essa ideia. Se expressa através da estética, observa detalhes que outros não percebem, sente emoções de forma intensa e busca a autenticidade. Agora vamos para o arquétipo do rebelde. Para quem está assistindo Big Brother, é a Ana Paula, gente. Se você não assiste Big Brother, você vai entender esse arquétipo do rebelde. É a pessoa que questiona padrões, desafia estruturas limitantes, rompe crenças antigas, não aceita o sempre foi assim. E não busca o conflito, busca a verdade, mas pode ser confundido com conflito, sim. Então, na jornada, representa um momento de ruptura interna. O lado luz desse arquétipo. É uma pessoa corajosa, autêntica, independente, tem uma liderança, e quebra ciclos tóxicos. E a parte sombra é uma rebeldia sem direção, conflitos constantes, resistência excessiva, tem uma autossabotagem e dificuldade em receber ajuda. E como você identifica esse arquétipo, se você possui ou não? Se você não se adapta facilmente a regras impostas, questiona autoridades, você é uma pessoa que busca a liberdade acima da segurança, sente incômodo com injustiças e já rompeu padrões familiares ou sociais. Então, você rompeu um padrão da sua família, um padrão com seus amigos, que seus amigos têm e a sua família tem, e você não deu sequência nesse padrão. O arquétipo do curador. O curador
Já diz tudo, né? É aquele que acolhe a dor sem julgamento, restaura o equilíbrio, canaliza energia de cuidado, facilita processos de cura. Ele não vai te salvar, mas ele sustenta o espaço para que o outro se cure. Então, são pessoas que trabalham com terapias integrativas, psicologia, pessoas que cuidam do outro, né? Médicos, dentistas. Então, na jornada, ele representa a conciliação interna. E o lado luz é uma pessoa que tem uma empatia, que consegue te ouvir, que consegue te direcionar, tem uma escutativa, isso é muito importante, tem uma sensibilidade energética, porque tudo é energia, tem a capacidade de acolher e tem um amor incondicional. E o lado sombra é a pessoa que está sempre querendo salvar todo mundo, tem excesso de responsabilidade pelo outro, porque assim, a gente tem um limite do que a gente consegue fazer pelo outro. A gente não vai salvar o outro, mas a gente pode ajudar, mas salvar, saiba que a gente não vai salvar ninguém, certo? Dificuldade de impor limites, se sente cansada energeticamente, justamente porque não cuida de sua energia e fica querendo salvar os outros e se auto-abandona, né? E como identificar se você tem esse arquétipo? Você escuta mais do que você fala? Você sente vontade de ajudar, mas uma vontade genuína. Percebe dores sutis da pessoa? Então, assim, às vezes tem gente que olha para mim e fala assim: Nossa, o que que você tem hoje? E eu tô achando que eu tô com a cara normal. Essa pessoa já tem esse arquétipo. Tipo, nossa, como que ela identificou que eu tô com um problema? Porque para mim o meu rosto tá normal, eu tô com a mesma expressão. E essa pessoa sente a sua energia, né? É uma pessoa que é muito procurada para conselhos e se sente realizada ao ver alguém melhorar. O arquétipo do visionário. O visionário já diz tudo também, é aquela pessoa que enxerga as possibilidades antes dos outros, conecta ideias que às vezes parecem desconexas, mas ele consegue achar essa conexão, pensa a longo prazo, sustenta uma visão maior que o momento atual e não vive só o agora, ele constrói o depois. Na jornada, ele representa expansão de consciência e direção estratégica. O lado luz desse arquétipo é que tem uma intuição aguçada, sabe se planejar estrategicamente, tem clareza do que quer, do seu propósito, inspira o coletivo e tem a capacidade de liderar movimentos. A sombra é que essa pessoa vive só no futuro e às vezes pode não agir. Então, é aquela pessoa que deixa as ideias no papel e fica esperando o momento certo que não existe para realizar algo. A idealização excessiva, frustração por falta de execução e dificuldade com detalhes práticos, desconexão do presente e também a pessoa acaba procrastinando para tomar essas decisões. E será que você tem esse arquétipo? Você vai se perguntar. Está sempre criando projetos novos, fala sobre planos futuros com brilho nos olhos, enxerga potencial onde os outros veem problema, gosta de pensar grande e sente que nasceu para algo maior. O arquétipo do líder, o influenciador, também já diz tudo, né? Influenciador influencia as pessoas, né? Assume responsabilidades, toma decisões, sustenta a direção mesmo sob pressão, inspira através do exemplo. Essa pessoa não precisa controlar tudo, mas ela conduz. E na jornada representa maturidade e posicionamento. A luz desse arquétipo é uma pessoa que tem clareza nas decisões, tem uma segurança emocional, porque você precisa, né? Você sendo líder, você não pode ir muito pela emoção. Tem uma organização, uma inspiração coletiva e a capacidade de delegar. Isso também é muito difícil, né? Para quem é muito controlador. E a sombra pode ser uma pessoa que se ficou muito autoritária, que tem a necessidade de controle, a centralização precisa ser tudo nela, então tem medo de perder o poder e tem dificuldade em confiar e em delegar. E como você identifica se você tem esse arquétipo? Você assume naturalmente a frente, por exemplo, às vezes se você e seus amigos decidiram organizar uma viagem, eu já tô vendo isso, já tô vendo aquilo, já tô fazendo não sei o quê. Então, você pode ser essa pessoa, gosta de organizar os grupos, se posiciona com firmeza,
prefere resolver do que reclamar e se sente responsável pelo todo. E aqui eu esqueci de mudar o título em cima, mas é o arquétipo do inocente. É uma pessoa que confia na vida, acredita no bem, mantém a esperança mesmo após desafios e busca a simplicidade. Então, representa pureza de intenção, né? Uma pessoa que tem muita fé. E na jornada simboliza o retorno à essência. A luz dessa pessoa é muito otimista, possui uma leveza, a fé, como eu falei aqui, tem uma pureza nas suas intenções e é uma pessoa esperançosa. Que gostoso, né? Ser essa pessoa inocente. E a sombra pode ser a negação da realidade, dependência excessiva, fuga de conflitos, uma idealização muito ingênua da situação ou das pessoas e evita responsabilidades, né? Às vezes fica muito no confiar na fé e fala assim: ah, isso aqui eu não vou resolver porque vou confiar. E às vezes a gente precisa ter uma ação para algo acontecer. Como que você identifica se você é o inocente? Você mantém a esperança mesmo após frustrações, né? É uma pessoa resiliente, continua acreditando nas pessoas, valoriza o simples, busca paz acima de conflito e se reconecta facilmente com a criança interior. Muito legal isso. E o nosso arquétipo do ano, o mago, carta um. Quem é o mago? É aquela pessoa que transforma, consegue transformar a energia em matéria, compreende as leis universais, se conecta espiritualmente e materialmente e usa a consciência como ferramenta de criação. Entende que tudo é energia e sabe direcioná-la. Então, na jornada, simboliza o poder da manifestação, que é o nosso próximo portal 4. Nosso portal 4, vamos falar sobre manifestação. Então, se inscreva no canal para você não perder o próximo portal. O lado luz tem uma alta percepção energética, um poder de manifestação, tem uma sabedoria espiritual, capacidade de transmutar a dor em aprendizado e o magnetismo natural. E o lado sombra, a pessoa às vezes fica muito manipuladora, tem uma ilusão espiritual, o ego é espiritualizado, mas a pessoa não. Então, voltando a falar de BBB, gente, a Aline seria um exemplo disso aqui, que ela falou aquela frase péssima, de péssima escolha nas palavras, que ela falou assim: eu medito, eu posso fazer você gaguejar. Isso aí, uma pessoa que medita, que é calma e tranquila, jamais falaria isso. Tanto é que ela não era uma pessoa calma e tranquila, era só o ego dela querendo que ela fosse assim, mas ela não era, totalmente ao contrário. Uma pessoa que tem desejo, né, desse controle energético e fuga da realidade prática. E você tem esse arquétipo, então você vai ver se você tem forte intuição, se você acredita no poder da mente e da intenção. Tem um livro muito legal que chama O Poder do Subconsciente. Para quem gosta de ler e entender mais sobre o poder da mente, vocês deveriam ler esse livro, é muito bom. Sente conexão com a espiritualidade, já passou por grandes transformações e percebe sincronicidades com frequência. Que às vezes pode chamar de destino, mas também é sincronicidade. E aí, o nosso chakra principal, o chakra da que fica aqui na garganta, que é o chakra laríngeo. É ele que tem a ver com a nossa comunicação. O que não é expresso se transforma em bloqueio. Então, o que que significa o chakra laríngeo? Em sânscrito é Vishuddha, o significado é purificação, fica aqui na garganta, nessa cor azul claro, e o elemento do espaço é o éter, né? Que é o espaço. O chakra laríngeo, então, ele rege a comunicação, a expressão da verdade, a autenticidade, a criatividade verbal e a capacidade de escuta. Ele é o canal, né? Entre o que sentimos, cardíaco, e o que falamos, e o que manifestamos ao mundo, certo? A nossa voz. Quando está em equilíbrio, Quando está em equilíbrio, a pessoa tem uma comunicação clara, uma fala assertiva, a escuta muito ativa, criatividade fluida e segurança ao se posicionar. E quando ele está bloqueado, essa pessoa tem medo de se expressar, medo de dizer não, que é um grande problema, né? Timidez excessiva
garganta inflamada com frequência e sensação de não ser ouvido. Então, nós vamos fazer a ativação desse chakra. E a frase que nós vamos usar para essa ativação é: eu me permito dizer a minha verdade. Eu libero o medo do julgamento. Minha voz é segura. E o que você pode usar nesse ritual? Você pode usar hortelã, que te traz clareza mental, desbloqueio da fala, sensação de frescor energético. Como que você pode usar as ervas? Chás, banhos, defumação, o alecrim, confiança, ativação da memória, segurança ao se posicionar, excelente para defumação leve no espaço. E o hortelã, ideal para chá e banho. Lavanda, acalma o medo de julgamento, equilibra as emoções antes da gente falar, né? E você pode fazer um spray energético, colocar num potinho com álcool de cereais ou com água mesmo, deixar a lavanda lá hidratando e espirrar nos ambientes. E a sálvia é muito boa para fazer defumação, né? Limpeza de bloqueios antigos e liberação da energia reprimida. E você pode fazer isso enquanto fala a nossa ativação aqui do chakra laríngeo, certo? Os cristais, você vai pegar aquela mandala que a gente fez e vai colocar esses cristais com a intenção em cima dele, certo? Então, os cristais que podemos usar para comunicação é ágata azul, lápis lazuli, eu acho lindo. O água marinha também acho maravilhoso. E o quartzo transparente, na verdade, ele pode ser utilizado para todos os chakras, porque ele é transparente. Então, ele se molda em todas as cores. Então, você pode utilizar para todos os chakras. E aí, vamos fazer um ritual simples para o portal, que é colocar um cristal azul na altura da garganta. E aí você pode fazer deitado, tá? Não tem problema em deitar e colocar aqui em cima, segurar um ramo de alecrim ou de hortelã, declarando: eu me expresso com verdade e consciência. Faz uma meditação, uma inspiração profunda, fica ali alguns minutos. Fale, se possível, essa fala. Eu me expresso com verdade e consciência em voz alta e repita ali por 7 vezes, 21 vezes e vai beber uma água ao final para ancorar essa energia. E vou falar para vocês fazerem a meditação do chakra laríngeo que já tem aqui no canal. Então, você vai aqui no canal, pesquisa lá o vídeo, já vai estar aqui perto desse. Você vai pegar um momento para fazer esse ritual e você pode também ouvir, fazer essa meditação guiada que eu gravei aqui para vocês do chakra laríngeo. E finalizamos aqui o nosso portal 3. O nosso próximo portal é o 4 do 4, que vamos falar sobre estrutura e manifestação. É o que todo mundo ama, né? Manifestar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Então, eu vou te ensinar como que você pode estruturar tudo que você quer para você fazer essa manifestação no portal. E o que que vai ter nesse portal? Então, a gente vai aprender a tirar as ideias do papel, a organizar a vida, a gente vai entender a energia necessária para colocar ordem na casa. Vamos superar bloqueios e curar, né? Porque tem muitas coisas que está como feridas ocultas ou crenças limitantes que impedem o nosso progresso aqui. Pode ser nosso, pode ser de um pensamento nosso, pode ser de um pensamento familiar que você pegou para você. Então, isso pode estar enraizado e te atrapalhando no seu processo. E o foco no aqui e agora, né? Que a gente pensa no passado, a gente pensa no futuro, todo mundo é ansioso, mas ninguém pensa no agora. Então, vamos focar no aqui e agora e trabalhar com o que temos, né? Vamos aprender a fortalecer os laços, a cuidar do corpo, a trabalhar com disciplina e paciência. Então, eu espero vocês aqui no próximo vídeo, no próximo portal. Esses vídeos são postados no canal sempre antes dos portais. Então, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho da notificação para você receber quando você vai ter esse novo vídeo à sua disposição aqui no canal.
E se você quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram é @laismartins.carebeauty e o Instagram do Atman é @somosatman. E agradeço você por me permitir participar dessa sua jornada de autoconhecimento. E comenta aqui o que você achou do vídeo e se você ficou com alguma dúvida também comenta aqui que eu respondo vocês. Beijo, até mais.